Boa noite. Entrei os 5 minutinhos antes para esperar todo mundo entrar na live. Tá marcada para 8 horas. Entrei alguns minutinhos antes para que vocês chegassem a tempo. Esses 4 minutinhos que faltam ainda para dar as 8, que foi o horário da live marcada, é para dar tempo de todo mundo chegar, para a gente começar às 8 em ponto, falando do assunto. Lembrando que eu recebi bastante perguntas na caixinha anônima para responder aqui para vocês. E às 8 a gente começa, vou só esperar o pessoal chegar. E se vocês tiverem perguntas ainda, é só fazer, tá, gente? Gente, tá muito calor. Não sei aí onde vocês estão, se também tá calor assim, porque olha, tá muito quente, gente. Até para respirar, o ar parece que tá pesado. Tá muito calor. Boa noite, todo mundo que tá entrando. Boa noite, William. Boa noite, Simone. Boa noite, Geova. Gel. Boa noite, Gel. Boa noite, Leonardo. Hoje a gente vai falar sobre demandas e maldições. E eu vou responder as perguntas que vocês deixaram lá na caixinha anônima. Lembrando, tá, gente, que essa live vai ficar salva só para o pessoal que faz parte do grupo privado do WhatsApp. Então, se vocês quiserem assistir depois a live, tem que participar do grupo privado. E quem participa ao vivo tem a vantagem de fazer perguntas, né? Paraná, William. Tá calor aí também? Eu acho que esse calor atingiu o Brasil inteiro, né? Tá muito calor, gente. E a gente tenta tomar banho gelado, a água nem sai gelada. A água tá saindo morna. Muito quente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Ah, falta 2 minutinhos pra gente entrar no tema. Dá tempo de vocês pensarem nas perguntas e colocar aqui. Estava ontem, hoje muita chuva. Ah, sim. É, mas essa chuva é só pra enganar, viu? Vai chover, mas daqui a pouco vai fazer calor de novo. A gente tá precisando aí de uma frente fria. Bom, vou esperar um pouquinho, mais um minutinho, pra gente entrar nesse tema que é tão importante. Como identificar, né, gente, que você está sofrendo de alguma maldição, de alguma demanda, ou como identificar, como desfazer isso, né? Como que funciona isso? Como que uma demanda atua? Como que uma maldição atua? Porque, embora eu tenha colocado aqui as duas coisas no mesmo título, são coisas distintas. Distintas não, são coisas diferentes. Atuam de uma forma diferente e a forma de desfazer é diferente. E eu coloquei demanda, que é um trabalho de magia intencionado a causar dano, tá? Demanda no geral. Qualquer tipo de magia que é direcionada a alguém para causar algum tipo de dano a ela. Porque é através da consulta oracular que a gente consegue identificar que tipo de intenção foi essa enviada para a pessoa para saber como desfazer. Tem gente que pergunta. Ah, calma, eu não vou entrar nas perguntas que fizeram, não. Só daqui a pouco, peraí. Daqui a pouco eu entro nas perguntas que fizeram, tá? Para responder aqui. Para vocês ficarem cientes e conseguirem identificar e procurar ajuda espiritual, independente da religião, tá? Eu acho que tem gente esperando que eu vá ensinar alguma maldição, alguma demanda. Não, a live hoje não é para isso. A live hoje é para vocês aprenderem a identificar o que está acontecendo e se protegerem, né? Será que tem como se proteger? Será que tem como se proteger de tudo e de todos? Será?
A gente vai falar isso, deixa eu ver que horas são, se já deu 8 horas. Já deu 8 horas, então a gente já começa a entrar no assunto. Então vamos lá, gente. O que que acontece? Boa noite para todo mundo que está chegando agora. Quem não deixou perguntas na caixinha anônima pode deixar aqui nos comentários que depois eu volto para ler, tá? Eu vou dar uma explicação aqui para vocês e depois eu vou responder as perguntas. Gente, como eu falei agora há pouco, né? O que que é uma demanda? Demanda, queimação. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de queimação. No geral a gente chama de demanda, né? É todo tipo de magia direcionado a alguém para causar algum tipo de dano, seja a pessoa, seja as pessoas do seu convívio ou alguma área da vida dela. Vai se refletir de alguma forma, depende da intenção que foi colocada no trabalho de magia, depende da entidade que foi utilizada para isso, ou do sistema de magia, ou da divindade, e cada demanda vai atuar de uma forma muito específica, porque certa divindade tem uma forma de atuar, certo poderoso morto tem outra forma de atuar, certo sistema de magia tem outra forma de atuar. Então é muito vasto e para identificar não é simples, não é tão fácil assim. A primeira coisa a ser identificada é através do dano que a pessoa está sofrendo. Por exemplo, são coisas drásticas, tá, gente? São coisas drásticas. Por exemplo, você tinha uma saúde muito boa e de repente a sua saúde ficou péssima, você só anda doente e com doenças que os médicos não conseguem dar um diagnóstico certo para ter um tratamento adequado, ou às vezes sara de uma coisa e depois já fica doente de outra coisa. E o que que acontece? Você ficando doente por tanto tempo assim, vai afetando outras áreas da sua vida. Vai afetando o seu trabalho, porque você vai ficar indisposto, vai afetar o seu relacionamento com os seus familiares. Se você tiver filhos, você vai ter dificuldade de cuidar dos seus filhos, afeta o seu relacionamento, afetar tudo na sua vida, vai afetando tudo. A porta de entrada foi a sua saúde. A porta de entrada daquela demanda foi a sua saúde. E a gente sabe, né, gente, que a gente sem saúde, olha, sinceramente, tem até um ditado, né, que a gente pode até ficar sem dinheiro, porque dinheiro a gente faz, a gente trabalha, a gente consegue, mas sem saúde ninguém fica, sem saúde não dá. Como é que você vai trabalhar sem saúde, né? E outras coisas drásticas também, por exemplo, demanda para o seu relacionamento. Seu relacionamento era maravilhoso, a sua esposa te tratava muito bem, estava tudo harmonioso. De repente, começou um caos, começou um inferno, só brigas, só desentendimento, e aí chega a acontecer traições, tudo assim muito drástico, tá? É uma mudança muito drástica, porque a gente tem que entender que quando a gente está sofrendo por magia, é algo fora do que era normal para você. Não é algo assim como se fosse um problema no relacionamento que todo mundo tem, ou um problema de saúde que todo mundo pode ter. É algo drástico, algo que muda da água para o vinho. Por exemplo, problemas familiares. Às vezes você se dava super bem com todos os seus parentes, com a sua mãe, com seu pai, e de repente eles começam a te destratar, começam a se irritar demais com você, ou você se irritar com eles e começar a brigar com eles. Então, gente, não é para ficar achando que tudo é magia, que tudo foi demanda para vocês. Porque o primeiro sinal é identificar a mudança de padrão. Seninha não. Seninha tá querendo derrubar a câmera. O primeiro problema é a mudança de padrão. Vem, pode vir, vem. Vai pôr. É a mudança de padrão, gente. Uma coisa que estava indo muito bem na sua vida, mesma coisa o financeiro. Demanda para sua vida financeira, para fechar seus caminhos financeiros. Você estava prosperando,
estava tudo bem com você financeiramente, seus projetos estavam dando certo, você estava ganhando muito dinheiro, você estava sendo promovido, e aí de repente começa a desabar tudo. Às vezes você sofre uma demissão, você perde a promoção, você fica endividado, o dinheiro não rende. Ou seja, começou a acontecer aí completamente o Seninha não. Começa a acontecer o oposto do que era normal, do que era natural na sua vida. E é de se desconfiar de que existe uma força misteriosa ali acontecendo. O sobrenatural está atuando de uma forma negativa na sua vida. E isso caracteriza uma demanda, que é uma magia na intenção de te causar danos. E aí, para identificar o que fazer, aí você precisa buscar ajuda espiritual, independente da sua religião. Toda religião, gente, toda religião tem rituais, tem ritos, tem rezas, orações, magias que vão te auxiliar a cortar esse fluxo energético negativo que está atuando na sua vida, a cortar esse... Seninha, peraí. O que você quer, Seninha? Vai lá pro cantinho, vai. Vai pro cantinho. Toda religião vai ter um método de cortar esse fluxo dessa energia negativa que está atuando na sua vida. E toda religião vai ter um método, tá? Seninha, ela tá tentada hoje. Tá tentada. Não, o celular não. Seninha, caiu, cacete. Sabia que isso ia acontecer. Ela se esfregou no celular, gente. Ela tá querendo chamar atenção, que ela quer carinho, tadinha. Mas depois, Seninha, depois. Eu acho que agora que o celular caiu, ela não vai voltar mais, não. E qual que é a diferença de demanda para maldição? Ah, mas antes, deixa eu deixar um ponto aqui muito importante para vocês sobre demanda. É que para você não ficar achando, né, que tudo é demanda, qualquer problema que acontecer na sua vida é demanda. E para você entender que não são todas as pessoas que têm essa capacidade de fazer uma demanda que realmente funcione, que realmente te atinja, que atinja a sua vida. Não são todos que conseguem fazer isso. Até porque você também tem a sua proteção espiritual. Então, você não está completamente vulnerável, porque vai depender da pessoa saber fazer e também das suas proteções espirituais. Aí, como é que entra a questão das defesas espirituais? Primeiramente, se você tem uma crença, uma religião, é você andar correto dentro da religião, você praticar a religião, estar conectado na mesma vibração que a sua divindade de culto ou as suas entidades e ter muito respeito com eles, para que assim você consiga estar conectado a eles. E, obviamente, a vibração deles atuando em você naturalmente vai repelir alguns ataques espirituais que você venha a receber. E não estou falando só de demanda, estou falando também de espíritos obsessores. Quando você anda correto ali na sua fé e você está ali em conexão com as entidades ou com as divindades, a vibração deles vai ficar emanando através de você, estará presente no seu campo vibracional. E isso vai te auxiliar a repelir energias hostis, a repelir demandas, obsessores, vai te proteger de certos perigos, de certos riscos que você venha a correr. Mas também não é para ficar se pondo em risco, né, gente? Não é. Que aí tá pedindo demais, né? Aí é bobiça, né? Tá dando mole. Se vocês tiverem alguma pergunta, fica à vontade, que daqui a pouco eu vou começar a responder.
E com relação a maldições, o que seriam as maldições? Lembrando também que hoje em dia também não é qualquer pessoa que consegue lançar uma maldição, gente, vamos combinar. Existem maldições que a pessoa faz proferindo palavras, Reca, o poder da palavra, que ela envia para você aquele comando dizendo o que vai acontecer na sua vida, o que vai ser de você a partir daquele momento. E existem maldições através de espíritos e de entidades. Muitas pessoas se perguntam, né? Eu acho que eu tô sofrendo uma maldição de família, será? Uma maldição familiar ou uma maldição hereditária? Primeiramente, com relação à maldição familiar. Por exemplo, tem dois tipos, né? A maldição familiar é que vai passando de geração em geração, e a maldição familiar, que é um parente seu próximo te amaldiçoar, te jogar uma praga, né? Isso acontece muito com relação aos próprios pais. Alguns pais acabam amaldiçoando seus filhos. E muitas vezes eles nem percebem que eles estão jogando maldição em cima do próprio filho. E por que que geralmente pega mais fácil maldição dos nossos próprios pais? Porque nós temos um vínculo muito forte, principalmente com a nossa mãe, que a gente foi gerado no corpo, dentro do corpo da nossa mãe. E, se não me engano, acho que demora 2 anos, acho que por aí, 2 anos, até todas as células que faziam parte do corpo da nossa mãe não serem eliminadas do nosso corpo, porque as nossas células vão se renovando. E demora acho que uns 2 anos para vocês verem a ligação, como é forte, né? De um filho para uma mãe. Mesmo depois de nascer, ele continua carregando no corpo dele células da mãe. E essa ligação, ela vai além do biológico, né? Uma ligação espiritual e emocional e afetiva, psicológica. Então, tudo o que uma mãe diz para um filho, ele vai absorver como uma verdade, como uma coisa mais importante. Porque é a pessoa que ele tem ali de confiança, que é responsável por cuidar. Então, às vezes, uma mãe pode falar e desejar coisas horríveis para o próprio filho e, de fato, acontecer. Por quê? Primeiro tem a questão psicológica, porque justamente você tem esse vínculo e espera da sua mãe ou do seu pai esse amor, esse afeto, esse cuidado, e quando ele não tem e diz para você que deseja que você seja algo ruim ou que aconteça algo ruim na sua vida e acaba acontecendo, é porque você absorveu aquilo como uma verdade, como se você merecesse aquilo de fato, porque é uma pessoa de autoridade na sua vida, os seus pais, e você acaba absorvendo aquilo, e a sua mente fica, o seu psicológico fica condicionado àquilo. E você começa a ter comportamentos e se colocar em situações que fazem de fato aquilo acontecer. Inconscientemente você vai se colocar em situações e fazer coisas que vão acarretar aquilo que o seu pai ou a sua mãe te amaldiçoou, disse que teria que acontecer com você ou que você deveria se tornar. Então, no caso, nem entra aí uma questão espiritual, tá? É mais uma questão psicológica. E para identificar isso, gente, precisa de terapia, precisa de psicólogo para conseguir desmantelar isso de você, porque você acabou tomando isso como uma verdade. Por exemplo, minha mãe disse que eu sou burro e nunca vou conseguir passar num concurso, porque o meu primo passou e ela disse que eu sou burro e nunca vou conseguir passar. E aí, o que que acontece? Toda vez que você tenta passar num concurso, você não passa
Aí você fica, nossa, eu sou amaldiçoado, eu estou amaldiçoado, porque minha mãe disse que eu não ia passar. Porque se for investigar direitinho, às vezes vai chegar na hora da prova e você não consegue se concentrar, você não consegue lembrar o que você estudou, porque você inconscientemente está se condicionando à maldição que a sua mãe ou seu pai lhe proferiu. É uma maldição psicológica. Mesma coisa também, ex-companheiros, né? Ex-namorado, ex-marido, ou ex-namorada ou ex-mulher, né? Que acaba dizendo pra você, ninguém vai te querer, as pessoas só querem te usar, eu que sou bom pra você, todas as outras pessoas são ruins, são falsas e tudo mais. A sua cabeça fica condicionada àquilo. E automaticamente, quer dizer, inconscientemente, você vai acabar se condicionando a enxergar aquilo até em situações que nem existem. De começar a desconfiar das pessoas que nem deveria sofrer desconfiança. Você começa a enxergar pelo em ovo. Por quê? Porque uma pessoa que você tinha de confiança, que você acreditava ali em tudo que a pessoa falava, disse isso pra você e você tomou como uma verdade. São as maldições psicológicas. Agora, no caso de realmente uma maldição espiritual, de família, que os seus familiares projetam em você, também acontece através das palavras e também através de feitiços, tá? Infelizmente a gente vê pais e filhos fazendo feitiço pro outro. Isso é muito triste, muito. E agora, com relação a maldições hereditárias, né? Que é a maldição de família que vai passando de uma geração para outra. Existe, e também tem essas duas modalidades aí, da psicológica e da espiritual. A psicológica, ela vai estar mais ligada ao inconsciente coletivo, à repetição de padrões. Por exemplo, coisas ruins específicas aconteceram com o seu pai. E você, como homem, começa a acontecer com você também. Você foi criado com seu pai, ou então mesmo se você não foi criado, você ouviu histórias de vida do seu pai, histórias sofridas e tudo mais, né? E de derrotas, de desgraça e tudo. E isso começa a acontecer com você. E aí você acredita que é uma maldição hereditária, quando na verdade é só uma questão do inconsciente coletivo ali. Você está reverberando a continuação de padrões de vida do seu pai. Mesma coisa da mulher também, que acaba reverberando da mãe. E para resolver isso também, terapia, gente, psicólogo. Pode pedir ajuda espiritual também, que ajuda, né? Mas precisa, como base, para tratar essa maldição aí, tratamento psicológico, tá? Porque a gente acaba acreditando, né? Isso aconteceu com a minha mãe, isso vai acontecer comigo também. Tá acontecendo comigo, então sempre vai acontecer. Meu final vai ser igual ao da minha mãe, ou da minha tia, ou da minha avó, né? Porque se aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha mãe, então vai acontecer comigo. E aí o padrão nunca é quebrado. O padrão vai estar sempre se repetindo inconscientemente por conta de você ter absorvido os padrões de quem veio antes. E agora com relação a maldições hereditárias espirituais, é possível sim. E olha, é difícil, tá? Eu não sei qual que é a mais difícil, a espiritual ou a psicológica. Eu acho que a psicológica. A psicológica é mais difícil, porque a espiritual, ela também causa danos psicológicos. E aí precisa de tratamento espiritual e psicológico.
simultaneamente. Eu atendi uma pessoa uma vez que a mãe dela fazia parte de um terreiro e ela brigou lá com a mãe de santo, alguma coisa desse tipo. E ela não sabia disso. Ela não sabia, ela era pequenininha. E aí a mãe dela resolveu sair do terreiro e foi para a igreja. E quando a menina entrou na adolescência, quando a minha cliente entrou na adolescência, ela começou a sofrer ataques epiléticos, começou a sofrer convulsões e inexplicáveis. Ela passava pelo médico e o médico chegou a passar alguns remédios, mas não resolvia, só piorava. E eu pedi a ela para me mandar um vídeo de que ela gravasse enquanto ela estivesse tendo uma crise, para eu analisar a crise, se era realmente uma convulsão, um ataque epilético, algo neurológico ou se tinha influência espiritual. Quando eu assisti o vídeo, tô até arrepiada. Quando eu assisti o vídeo, não se tratava de um problema neurológico, era uma possessão. E aí eu fui investigar de porquê dessa possessão. Porque ela achava que ela estava fazendo alguma coisa errada, de não desenvolver a mediunidade dela, porque ela tinha uma sensibilidade mediúnica muito latente, e ela estava achando que a espiritualidade estava cobrando ela. Ela começou a achar que a culpa era dela, que ela tinha que buscar a espiritualidade porque a espiritualidade estava cobrando ela. Quando na verdade não. A situação foi que a ex-mãe de santo da mãe dela jogou uma maldição de que mãe e filha nunca seriam felizes. E como a menina era muito vulnerável, tinha muita sensibilidade mediúnica, recaiu sobre ela, manifestou. A maldição manifestou nela. Ela começou a sofrer muitas possessões terríveis, perigosíssimas. E aquilo foi corroendo o psicológico dela e foi causando, sim, problemas psicológicos. De chegar ao ponto de querer até tirar a própria vida para resolver aquela situação. E aí, quando na verdade foi descoberto que foi algo enviado por essa ex-mãe de santo, da mãe dela, e a mãe dela não tinha contado para ela essa situação que havia passado quando ela ainda era criança. Então tudo tem que ser analisado para saber a origem, que às vezes pode ser de fato algo psicológico, pode ser uma maldição psicológica, ou a pessoa pode estar achando que tudo que está dando de errado na vida dela é por conta de demanda, quando na verdade não. E a pessoa se condiciona que tudo vai dar errado na vida dela, porque ela tá com macumba. Eu tô macumbado, vai dar tudo errado na minha vida agora, socorro. E acaba de fato se condicionando a situações e a fazer coisas que de fato vão causar dano, quando na verdade não tinha demanda nenhuma ali. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Suspeito que as minhas amnésias sejam alguma influência espiritual. Você tem que fazer exames, né, neurológicos para identificar se tem algum problema neurológico. Porque se for problema neurológico, você vai fazer um tratamento, vai tomar uns remédios, né? Mas o que acontece durante essas amnésias? Você entra em amnésia estando acordado, ou amnésia assim de passar um tempinho você esquecer o que aconteceu? Tem que analisar isso também para saber se é espiritual, né? Se você está tendo algum comportamento diferente do seu comportamento comum, do seu comportamento normal.
Qualquer coisa a gente faz uma consulta para saber. E como que a gente faz, né? Agora eu vou pegar as perguntas que eu recebi lá na caixinha anônima. Como que a gente faz para desfazer? Não me lembro de nada. Mas o que que acontece? Você tem algum tipo de comportamento estranho durante quando você volta? Acontece alguma coisa? Tem alguma convulsão, alguma crise, alguma coisa? Seu comportamento muda? Escrevo e converso com pessoas e me esqueço. Escrevo e converso com pessoas. Mas tem que ver também qual que é o teor dessa conversa, né? O que está sendo dito nessa conversa que esquece, porque pode ser entidade também, né? A entidade, às vezes, a gente tem uma simbiose tão grande com as entidades que elas falam pela nossa boca e a gente nem lembra o que foi dito. Tem que analisar todos os pontos aí para a gente identificar se é algo espiritual positivo, se é negativo, se é para se preocupar ou não, se é questão de saúde. E uma das perguntas que eu recebi lá na caixinha anônima foi como desfazer magia hereditária, né? Bom, já expliquei aqui, né, como as classificações de maldição hereditária. E primeiro se é algo do inconsciente coletivo, psicológico, repetição de padrões, tem que fazer um tratamento psicológico, junto também com o auxílio da espiritualidade, mas tem que ser feito um acompanhamento psicológico para quebrar esses padrões aí, porque você pode ter absorvido de fato as experiências das pessoas que você conviveu, dos seus pais, dos seus avós. Você pode estar repetindo padrões. E isso é fácil de resolver. Fácil não, né, gente? Fácil não. Porque fica tão impregnado na mente da pessoa que leva muito tempo para conseguir ali desfazer aquilo, né? Leva muito tempo para quebrar padrões. E muitas pessoas acabam se frustrando e desistindo do processo no meio do caminho, que acham que não está surtindo efeito nenhum a terapia. Mas é algo que demora, porque o negócio está tão enraizado ali no seu psicológico que não vai sair em uma semana. A sua forma de pensar, os pensamentos da gente, eles ficam viciados. A gente fica com pensamentos viciados e repetitivos. E é necessário um tratamento para substituir esses pensamentos repetitivos. Então leva tempo para substituir esses pensamentos e identificar quando esses pensamentos estão invadindo. Às vezes pode ser até pensamento intrusivo, de tão viciado que está ali os seus pensamentos. Tem que fazer novas ligações com relação às sinapses e também a neuroplasticidade. Trabalhar principalmente a neuroplasticidade. No caso, você pode procurar um psicólogo e também um neurologista para você fazer alguns exercícios que estimule a neuroplasticidade, que é através da neuroplasticidade que a gente aprende coisas novas, que a gente supera traumas, se livra de pensamentos viciosos, pensamentos viciados, que a gente fica ali repetindo o tempo todo, fica vindo na nossa cabeça o tempo todo, principalmente depois de um trauma. E se for uma maldição hereditária espiritual, aí sim, primeiramente recorrer a auxílio espiritual. Obrigada, Paulo. Paulo disse aqui, ó, suas lives são incríveis. Obrigada, Paulo. E a gente tem que recorrer ao espiritual para afastar, para blindar primeiro a pessoa, fazer um banimento, estancar a manifestação, o fluxo daquela energia. Banir se tiver algum espírito atuando, que pode ser inimigo do passado também. Pode ser uma pessoa que morreu, que matou seu avô, que seu avô matou, sei lá, tiveram uma briga e a pessoa morreu com ódio dele e ficou ali na família querendo causar arruaça.
e aí persegue as outras gerações, porque tem ainda resquício energético do seu avô, por exemplo. Então, se faz um ritual primeiro para banir e para blindar essa pessoa dessa influência espiritual. E depois seguir com um tratamento espiritual para não dar mais brechas a isso. E também o psicológico. Porque corre o risco de o ritual espiritual ali, o trabalho espiritual funcionar, aquilo ser banido, porém ficar a sementinha ali na sua cabeça de medo de que aquilo volte, de que aquilo em algum momento retorne, de que em algum momento você vai fazer alguma coisa errada e vai dar brecha para aquilo e vai acontecer de novo. E aí você fica naquilo e realmente de fato é uma brecha. Então por isso tem que cuidar também do psicológico além do espiritual, para que você não dê brechas mais, porque pode acontecer por exemplo, influência de um espírito, do espírito ser banido e por você ainda ficar com aquela ideia na cabeça de que aquilo pode voltar, outros espíritos se aproveitarem disso. Outros espíritos se ligarem nessa brecha, entrarem por essa brecha psicológica e se aproveitarem e você continuar achando que quem voltou era o espírito que tinha sido banido, quando na verdade não. Foram outros espíritos porque você ficou com aquilo na cabeça. É igual demanda, gente. Se você acha que tudo que está acontecendo na sua vida é por conta de demanda, sem ser de demanda, vai acontecer situações que você vai se condicionar psicologicamente e espíritos também vão se aproveitar daquilo. Espíritos, seres, energias, etc. vão se aproveitar, pessoas vão se aproveitar daquilo, dessa brecha que você está dando psicológica. Então, o cuidado não é só espiritual, é psicológico também. E para analisar a demanda e analisar a maldição, tem que levar em consideração também o psicológico. Então, não é fácil uma pessoa conseguir, de fato, espiritualmente te jogar uma demanda ou uma maldição. Não é fácil, porque muitas coisas têm que ser levadas em consideração. E também é muito fácil você se condicionar psicologicamente a estar sofrendo demanda e a estar sofrendo de uma maldição. Olha, gente, eu conheço uma pessoa que é uma história muito triste. E eu vou contar aqui pra vocês, claro que sem identificar a pessoa. Uma história muito triste, porque era uma pessoa que tinha tudo pra dar certo na vida. E infelizmente o psicológico dela jogou ela num limbo. O que acontece? Deixa eu acender meu cigarro que eu vou contar a história pra vocês. Eu conheci há um tempo atrás uma pessoa que dizia que ela era amaldiçoada. Por quê? Porque contaram para ela uma história de como ela foi concebida, de que foi através de uma traição. A mãe traiu o marido e ficou grávida de uma outra pessoa, de um outro homem. E ela não podia ficar com o marido estando grávida de outro homem. E aí ela resolveu dar para adoção essa criança. Foi a história que contaram para essa pessoa na infância dela, tá? E aí essa pessoa cresceu e se envolveu com espiritualidade e enraizou de que ela era amaldiçoada por conta de ser concebida através de uma traição. Então, essa pessoa sofreu em alguns relacionamentos traições. Ai, gente, por favor, né? Quem nunca tomou a galha, né? Não dá nem pra dizer que isso é maldição. Mas vamos falar sério aqui. E aí sofreu algumas traições nos relacionamentos e sempre linkava com essa crença de que era amaldiçoada porque foi fruto de uma traição. Então todas as pessoas que ela ia se relacionar iam cometer traição.
E essa pessoa desenvolveu uma psicose, se tornou uma psicose. Essa pessoa, por achar que era amaldiçoada, que todo mundo ia atrair ela começou a não conseguir mais confiar em ninguém. E todos os relacionamentos essa pessoa estragava, porque ela tinha um ciúme excessivo, achava sempre que estava sendo traído, que estava sendo enganado, que a pessoa estava escondendo coisas. E essa pessoa perdeu a linha. Essa pessoa perdeu a linha. Fez atrocidades com as pessoas que ela se relacionava. Até que um dia essa pessoa teve um fim muito trágico. Atualmente, né? Não é um fim, né? Porque a pessoa não morreu. Mas teve um fim muito trágico, atualmente, né? Por acreditar tanto que era amaldiçoada, que todas as pessoas iam trair, ela começou a ter comportamentos horríveis com as pessoas que ela se relacionava. E ela foi punida. Ela foi punida pela justiça dos homens, porque ela chegou a cometer crimes contra as pessoas que ela se relacionava, achando que essas pessoas estavam traindo ela, achando que essas pessoas estavam enganando, porque na cabeça dela, ela é fruto de uma traição e foi amaldiçoada e todo mundo vai trair. Gente, muito cuidado com o que o seu psicológico te condiciona. Você acreditar que sofre de uma maldição pode estragar a sua vida. Pode estragar a sua vida e estragar a vida também das pessoas que convivem com você. Muito cuidado. O Paulo perguntou aqui, ó, como mudar a vibração negativa para positiva? Primeiro, entendendo, né, a raiz do problema. O que está te causando certos pensamentos e certas emoções que fazem a sua vibração ficar tão ruim? Primeiro, identifique isso. Depois de identificar isso, eu pensar como que eu vou eliminar essas situações, esses comportamentos, esses pensamentos que fazem a minha vibração ficar tão ruim, tão negativa. E aí você vai começar a ter outros hábitos, outros tipos de comportamento, tirar aí esses pensamentos viciados de negatividade e fazer alguns rituais também de banimento, de se conectar com divindades que correspondem à vibração que você quer ter. E assim você vai conseguir modificar a sua vibração. Mas algo assim de urgência, por exemplo, você tá numa vibe muito ruim, numa vibração muito ruim, sabe? E tem um negocinho que você pode virar a chave para isso. Aí você fala, peraí, eu não quero me sentir assim. O que eu tenho que fazer para não me sentir assim? Então eu vou fazer agora. Aí você sai do lugar que você tá, você para de fazer o que você tá fazendo e vai colocar a sua cabeça em outra coisa. Uma coisa melhor. Por exemplo, você tá sozinho no seu quarto, tá triste, tá pensando só em coisa ruim, lembrando coisa do passado, lembrando daquele erro que você cometeu em 1900 e bolinha. Pra que isso, gente? Isso é tortura, gente. Isso é tortura. Pra que isso? E aí, de repente, você para e pensa, calma aí, eu tô me sentindo péssima assim. Não, não quero me sentir assim. Você vai sair do seu quarto, você vai tomar uma água, você vai lá fora, você vai pegar uma bicicleta, vai dar uma volta no bairro, você vai comer, vai fazer um bolo, vai fazer alguma coisa que você gosta, vai tomar um banho quente, vai assistir um filme, vai mudar o foco dos seus pensamentos. E assim vai virar a chave rapidinho. Agora, se ficar voltando, aí você procura uma consulta oracular para saber se é algo espiritual e procura um psicólogo para saber se é um problema de depressão, se é um problema de ansiedade, para tratar isso. Se ficar voltando, entendeu? Você virou a chave. Aí no dia seguinte tá assistindo do mesmo jeito. Aí virou a chave. Aí passa mais uma semana, tá assistindo do mesmo jeito. Procura saber se é espiritual ou neurológico ou psicológico para fazer o tratamento adequado.
Então é importante mudar na hora de ambiente, sai daquele ambiente que você tá e vai fazer alguma outra coisa para ocupar a sua mente, para eliminar esses pensamentos aí que você tá, essas emoções que você tá aí, que estão te fazendo mal à toa, né? Agora, e quando é um problema grave, né? Por exemplo, você tá numa vibração ruim, naturalmente, porque às vezes você tá com um problema de saúde muito grave, um problema financeiro muito grave, um problema emocional, né, muito grave. E naturalmente você vai ter pensamentos e sentimentos negativos e a sua vibração naturalmente vai ficar correspondente. E aí não vai ter como assim virar a chavinha, né? Não vai resolver só você saindo do lugar que você está indo fazer outra coisa. Não vai. E aí você tem que começar a pensar nas soluções dos seus problemas, ao invés de ficar remoendo os problemas. Ai, por que que isso aconteceu comigo? Nossa, fulano não podia fazer aquilo comigo. Nossa, que injusto. É normal desabafar falando essas coisas, mas não se apegue a isso. Depois que botou tudo pra fora, aí você pensa, agora como que eu vou resolver isso? Como que eu vou mudar isso? Quais são as ferramentas que eu tenho no momento para conseguir mudar isso? Quais são os caminhos aqui, as possibilidades que eu tenho para mudar isso? Então eu vou fazer, eu vou mudar, vou focar na resolução. E aí vai te auxiliar bastante. Não vai fazer a tristeza desaparecer, porque, né, você vai às vezes ficar distraído e vai voltar a lembrança ruim. Mas pelo menos você vai começar a mudar o cenário da sua vida. E com o tempo, aquilo vai se tornar passado. Aquilo vai passar, você vai olhar para trás e vai pensar, nossa, nem acredito que eu consegui passar por aquilo. Gente, como que eu sobrevivi? Muitas vezes, o tempo é o remédio. Assim como muitas vezes, o tempo é o veneno. Então, escolha como você vai colocar o tempo na sua vida. Se o tempo vai servir para te curar ou se o tempo vai servir para te martirizar. Em qual lugar que você vai colocar na sua vida o tempo? O que te martiriza ou o que te cura? Tem que pensar nisso também, gente. E, resumindo com relação a defesas, vou repetir: esteja ancorado à energia da sua divindade de culto, das suas entidades, porque a energia deles vai reverberar no seu campo energético, na sua vibração, e você vai ter uma proteção ali natural, tá? Espiritualmente falando. E faça rituais regularmente de banimento, de proteção, e cuide da sua mente, cuide do seu psicológico, fique atento. O que fazer quando se está na dúvida entre o candomblé e entre o kardecismo? Olha, Paulo, essa dúvida, que são duas religiões, né? Porém, você precisa entender bem o kardecismo e entender bem o candomblé, para que você tenha discernimento para fazer a sua escolha. O que eu te indico é vivencia a religião, vivencia o kardecismo, se entrega para o kardecismo, não fica na dúvida assim não, vai lá, vivencia o kardecismo, para você ver se realmente é aquilo que supre as suas necessidades espirituais. Se não for, se você vê que não, peraí, tá faltando alguma coisa, vai lá e vivencia então o candomblé, que você tá na dúvida de kardecismo e candomblé. Então vai lá e vivenciar o candomblé. Se entrega, se joga, sem dúvidas, sem olhar para trás. Só vai. E aí você vai decidir qual que é o seu real caminho. Se você se encontra dentro do kardecismo, se o kardecismo atende às suas necessidades, ou se é o candomblé, se o candomblé é o kardecismo. O que atender às suas necessidades? A gente tem que escolher aquilo que atende às nossas necessidades. A gente vive
numa era em que a gente quer mais do que a gente precisa. E a gente não percebe, de fato, o que a gente precisa. A gente fica cego com o que realmente a gente necessita, com as nossas necessidades. E a gente acaba se tornando uma pessoa consumista e insatisfeita. Porque você vai consumir coisas, você vai obter coisas e buscar coisas que você não necessita e vai se sentir vazio, porque nunca vai preencher, nunca vai sanar as suas necessidades, porque você não está sabendo quais são as suas necessidades. Se você sabe quais são as suas necessidades, atenda a elas, porque você atendendo, você vai ficar satisfeito, você vai ficar satisfeito. Você não vai precisar de muita coisa. Elas sendo supridas está ótimo. E você vai ver que a vida pode ser muito simples. A felicidade também pode ser muito simples. O problema do ser humano é querer aquilo que ele não precisa. Porque querendo aquilo que ele não precisa, ele não enxerga de fato o que realmente ele precisa. E vai ficar em falta. E vai se tornar uma pessoa vazia, uma pessoa infeliz. Porque vai estar sempre faltando algo. Creio que seja uma forma de viver acreditando na transcendência do espírito. Sim, sim. A gente tem a oportunidade de transcender. A gente tem. Quando a gente coloca isso como objetivo na nossa vida, fica tudo tão mais leve, gente. Fica tudo tão mais tranquilo. A paz é logo ali. Virando a esquina. Você pode estar vivendo um caos na sua vida, mas se você tem em mente que você está aqui para transcender, a paz é logo ali na próxima esquina. As coisas são resolvidas de uma forma muito mais objetiva e muito mais assim rápida e leve. Gente, deixa eu ver o horário aqui. Ah, sim. Bom, já estamos caminhando para o final da nossa live de hoje sobre demandas e maldições. Ela vai ficar disponível para quem faz parte do grupo privado e qualquer pessoa pode participar do grupo privado, tá, gente? É só me mandar mensagem no WhatsApp. E depois eu vou colocar alguns recortes dessa live. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade que esse é o momento. Eu acho interessante que acaba que um assunto vai puxando o outro, né? E vocês conseguem tirar outras dúvidas além do tema central. Por isso que eu gosto de live. Eu gosto de live porque tem essa oportunidade da gente ir evoluindo no assunto e entrando em outros. Ih, caralho, derramei tudo aqui. Bom, eu acho que eu consegui responder todas as perguntas do Anônimo. Tem mais uma pergunta aqui do Paulo. Com quantos anos você começou a ligar com a espiritualidade? Olha, Paulo, desde que eu me conheço por gente, porque quando eu tinha 5 anos, os meus pais foram para a igreja evangélica, para o cristianismo. Meu primeiro contato com a espiritualidade foi quando eu era criança, dentro do cristianismo. Então, para mim, a espiritualidade sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Nunca, em nenhum momento, pensei em virar as costas para a espiritualidade, porque não consigo imaginar uma vida sem espiritualidade. Como que é isso, gente? Não concebo, sabe, essa realidade, assim, de viver sem pensar no espiritual. Não concebo essa realidade. Porque pra mim sempre foi normal ter ligação com o espiritual. Eu não sei.
como é para as pessoas que não têm esse conceito. Não sei. Não consigo conceber isso para mim e também não sei como é a vida de alguém que não concebe a espiritualidade, que não considera, né? Olha, gente, tá tocando macumba, que tem um terreiro aqui perto. E hoje é sábado e tem gira lá, hoje tá tendo gira de Exu. Bom, gente, eu vou finalizar essa live por aqui, então. E ela vai ficar salva, tá? Pro grupo privado. Manda mensagem pra entrar lá no grupo privado, manda mensagem no WhatsApp. E eu espero que vocês tenham conseguido ter insights aqui, tá? Das coisas que eu expliquei. Lembrando que o estudo Oraculismo para Oraculistas já está disponível. Tá uma obra de arte. Tá lindo, maravilhoso. Para quem é oraculista, para quem deseja se tornar oraculista e para quem quer obter conhecimento sobre oraculismo. Então, é só mandar mensagem no WhatsApp também, para você acessar o estudo Oraculismo para Oraculistas. O valor é R$300 e você pode dividir em até 12 vezes no cartão. Você pode pagar por Pix ou você pode dividir no cartão. E o que eu indico é que você faça o Desvendando a Mediunidade volume 1 e volume 2, que é também o mesmo valor, R$300, para que depois você faça o Oraculismo para Oraculistas. Mas se você já domina o assunto sobre mediunidade, se você já compreende a sua mediunidade, você pode sim já ir direto para o Oraculismo para Oraculistas. E, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, marca uma consulta oracular, porque aí a gente consegue investigar tudo a fundo através da consulta oracular, para saber o que está acontecendo com você. Se é espiritual, se não é, se é psicológico, se é só um momento da sua vida, que você está passando alguma dificuldade. Então é isso, gente. Já bateu o tempo aqui da nossa live. Eu vou finalizar agora. E boa noite para vocês. E qualquer coisa me chama no WhatsApp. Boa noite a todo mundo que participou. Boa noite, Paulo. Boa noite, o Everson. Ixi, não lembro o nome dele. O Everton. Te espero lá no WhatsApp, o Everton. Boa noite a todos vocês. E fiquem ligados aqui que durante a semana eu vou colocar alguns vídeos de outros temas, tá? Sobre autoconhecimento. Eu postei esses dias, acho que foi ontem, anteontem, sobre como se livrar de pessoas estraga-prazeres e como que funciona a cabeça delas. Eu vou trazer mais vídeos para vocês sobre comportamento humano e como se proteger disso, né? Porque nem tudo é espiritual, gente. Às vezes você tá cercado de pessoas que te fazem mal, só isso. Boa noite, gente.